O tema dessa aula é tão batido que, em vez de iniciar com uma breve introdução, como de costume aqui no curso, eu jogo a seguinte provocação para vocês. Por que vocês acham que ainda precisamos falar sobre álcool e direção? Eu sou Júlia Greve, fisiatra e professora associada do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Aqui estou como professora convidada pela disciplina Álcool, Saúde e Sociedade, oferecida pela USP por meio de sua pró-reitoria de graduação, para falar um pouco sobre essa dupla que todo mundo está cansado de saber que não combina: álcool e direção. Imagino que muitos de vocês já escutaram por aí as seguintes frases: eu estou acostumada a beber e dirigir, são só 2 quarteirões, tá tranquilo, eu vou devagar. Ou até mesmo aquela famosa, eu dirijo melhor bêbado. Já repararam que na maioria das vezes essas frases são ditas por pessoas próximas, como amigos e familiares, e sempre passam muita confiança e tranquilidade ao dizer que estão bem para dirigir. Chega a parecer que é um comportamento natural, que não representa nenhum risco à saúde da pessoa, mas sabemos que não é bem assim. Essa aula pode parecer um tanto quanto óbvia, mas é justamente essa naturalidade e sentimento de que nada de ruim pode acontecer que faz com que as pessoas ainda peguem um carro ou qualquer veículo motorizado depois de consumir álcool. Hoje vou tentar sair do óbvio e trazer alguns dados e informações novas sobre o tema da aula, me apoiando em um olhar crítico, reflexivo e com embasamento científico a respeito do nosso comportamento frente a essa questão. Não quero parecer alarmista. A questão é que basta uma vez para o resultado dessa combinação entre álcool e direção ser a pior possível. Enquanto isso não acontece, as pessoas seguem achando que se trata de um exagero infundado a recomendação, se beber não dirija, repetida exaustivamente por aí. O impacto da associação entre álcool e direção pode não parecer tão evidente. Para isso, existem dados que podem ilustrar melhor o panorama social. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde publicou o relatório global sobre álcool e saúde. A OMS estima que no Brasil, o álcool esteve associado a 37% dos acidentes de trânsito entre os homens e 23% entre as mulheres no ano de 2016. Mesmo após todos esses dados, provavelmente ainda vão existir pessoas que pensam: mas eu tenho uma ótima tolerância ao álcool. Nessa altura do curso, já temos informações suficientes para entender que não é bem assim que o nosso organismo funciona. Se houve o consumo de álcool, a pessoa não escolhe sentir ou não sentir os efeitos. Mesmo quando tem a percepção de que está bem para dirigir, após beber 1 ou 2 doses, o recomendado é que não o faça. É melhor não arriscar. Justamente porque os efeitos do álcool podem muitas vezes ser pouco perceptíveis. Isso já foi dito aqui no curso antes, mas é importante relembrar que com apenas 1 ou 2 doses é possível sentir desinibição, ligeira sensação de bem-estar e relaxamento. A partir da 3ª dose, euforia, baixa resposta a estímulos e inadequação de comportamento. Depois disso, fala pastosa, perda da coordenação motora e até perda da consciência. Não podemos esquecer que estamos falando de uma substância depressora do sistema nervoso central, que além de reduzir os nossos reflexos, tão essenciais ao ato de dirigir, influencia de diversas maneiras o bom funcionamento do corpo humano. Qualquer dúvida, basta voltar à aula em que falamos sobre os efeitos do álcool no organismo. Vou aproveitar para relembrar o conceito de CAS, que é a concentração de álcool no sangue ou alcoolemia, compreendida como a quantidade em gramas de álcool por litro de sangue. Este conceito é essencial para entendermos não somente os efeitos do álcool no organismo, como também as determinações legais impostas aos motoristas.
Isso porque a alcoolemia é utilizada para detectar a embriaguez pelo teste do etilômetro ou bafômetro, como ficou conhecido no Brasil, principalmente depois da implementação da lei seca. Calma, logo mais vamos falar sobre isso. Como já vimos, a alcoolemia pode variar de acordo com diversos fatores, incluindo idade, sexo biológico e massa corporal. Temos aulas no curso para vocês reverem os conceitos de alcoolemia, metabolismo do álcool e fatores que influenciam os efeitos dessa substância. Ainda que seus efeitos possam ser pouco perceptíveis, a partir de 0,05 gramas de álcool por litro de sangue, já pode haver perda de percepção visual e aumento do tempo de resposta. Para que possamos entender o contexto brasileiro no que diz respeito à relação entre consumo de álcool e direção, é preciso levar em consideração alguns dados nacionais. Nessa perspectiva, a última edição da pesquisa Vigitel, referente aos dados de 2018, indica que 5,3% dos entrevistados declararam conduzir veículo motorizado após consumo de qualquer quantidade de álcool. Essa porcentagem é maior entre os homens, 9,3%, em comparação às mulheres, que é de 2%. Mas vocês se lembram da pergunta que fiz no início? O fato é que sim, ainda precisamos falar sobre álcool e direção, principalmente depois de todos esses dados nada animadores sobre o tema. Até agora, falei sobre a questão biológica de como o álcool influencia o corpo humano, impedindo-o de dirigir. Também apresentei alguns dados com a intenção de realizar um breve panorama de como está o Brasil atualmente. Falta ainda falar sobre a implementação e impactos da famosa lei seca. Uma das leis mais importantes no combate ao hábito de beber e pegar o carro. Desde que foi aprovada, em 2008, a lei seca segue em constante atualização. Sua relevância no controle e prevenção dos problemas relacionados ao comportamento de beber e dirigir é inegável, apesar de, claro, não se tratar de uma medida isolada. Em 2012, com a Lei nº 12.760, o valor da multa aumentou de 957,69 centavos para 1.915,38 centavos em reais e foram ampliadas as possibilidades de provas da infração de dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância. 4 anos depois, o valor passou a R$ 2.934,70. Em 2018, entram em vigor punições mais rigorosas ao motorista, que, sob o efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas, praticar crimes de homicídio culposo, aquele que é considerado sem intenção, ou de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Em casos de crime de homicídio culposo, a pena prevista é de 5 a 8 anos, e nos casos de lesão corporal culposa, de 2 a 5 anos. Nenhuma dessas situações permite o pagamento de fiança. Atualmente, o condutor que apresenta CAS de 0,2 a 0,6 gramas por litro é punido com multa e suspensão temporária da carteira de motorista. É considerado crime os casos em que o motorista apresenta CAS igual ou superior a 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Ou, em outra medida, se a pessoa apresentar um resultado igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expirado, e além desses critérios também são avaliados os sinais de alteração na capacidade psicomotora. Nesses casos, o condutor fica sujeito à detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, ou proibição de obter a carteira de motorista. Uma pergunta muito válida que alguns de vocês devem estar se fazendo agora é: a lei seca funciona ou não? Qual a relevância dela para o nosso país?
O Ministério da Saúde indica a redução de 27,4% do número de mortes por acidentes de trânsito nas capitais brasileiras entre 2010 e 2016, o que podemos associar à implementação da lei. Até o final de 2017, estima-se que a lei seca tem evitado cerca de 41 mil mortes. Como dissemos, não adianta pensar na lei seca como uma medida isolada. Apesar da sua implantação, do seu fortalecimento, ainda é preciso desenvolver iniciativas para aumentar a conscientização da população. Faz sentido para vocês dizer que esse deve ser um compromisso contínuo de todos nós? No trânsito e em sociedade, de forma geral, não se pode pensar apenas em si mesmo. Uma ação pontual, tida como inofensiva, pode ter um impacto incalculável para aqueles que estão em volta. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.